Este é o Neurotônico, o podcast que faz você pensar com a sua própria cabeça e aprender a como tomar as melhores decisões. Hoje eu tô aqui com Pipoca, ex-jogador de basquete brasileiro, ex-jogador da NBA, vamos falar sobre isso também, que é o João José Viana. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado a todos. Foi um convite. Foi trabalhado há algum tempo, né? Teve alguns percalços para eu conseguir chegar aqui, mas estou muito feliz. Obrigado. Que bom que deu certo. Deu certo. Vamos lá, vamos começar pelo começo. Pipoca, de onde é que surgiu o nome, o apelido? Como é que foi isso? Apelido, né? É coisa de esporte. Apesar de ter... Esse apelido Pipoca veio da Escola Park. Eu tinha uma amiga querida, hoje mora nos Estados Unidos, a Milena, que botou esse apelido em mim, porque todo recreio, naquela época nós chamávamos de recreio, Sim. Na Escola Park, eu tava com um saquinho de pipoca na mão. Aquela pipoca nhaque, rosinha, que tem até eu sei, hoje. aquela de arroz. De arroz, docinha. É bom. E ela que começou a me chamar de Pipoca. E quando eu fui... entrei para o Minas Brasília Tênis Clube com o professor Pedro Rodrigues. Em um determinado momento ele perguntou: garoto, você tem apelido? Aí eu falei: professor, Pipoca, me chamam de Pipoca na escola. E aí ficou e tá aí até hoje. Eu li em algum lugar porque você pulava muito em quadra. Não, eu tinha... depois, né, com treinamento, né, foi um dos meus atributos, vamos dizer assim, na minha carreira, foi porque eu saltava bastante, ia alto, mas o apelido não veio por isso. Entendi. E como é que foi? Você sempre foi alto? Foi um garoto alto? Cresceu na adolescência? Como é que foi isso? Eu sempre fui o último da fila. Antigamente nós fazíamos formava aquela fila indiana para hastear a bandeira. E eu sempre fui o último porque eu era o mais alto, né? Então, assim, não me pergunte por que a família toda é a minha família, né? Dos meus pais medianos, mas meu pai fala que eu puxei um tio-avô que tinha 2,22 na década de 40, 50. Sim. E posso ter vindo, né, por aí. Mas eu sempre fui um pouquinho fora da curva em termos da nossa população, né? Sim, com certeza. Está com 2 metros e? 4. 2 metros e 4. Essa altura você atingiu com quantos anos? Tem ideia de? Cara, acredito que com 18 anos... 18, né? 17 para 18 anos eu cheguei. E como é que foi? Porque assim, todo mundo que é alto, pelo menos eu lembro da minha época de garoto e tudo, tinha uns colegas que eram bem mais altos. E aí falava, pô, você é jogador de basquete, você é jogador de vôlei. Como é que foi isso? Você sempre gostou de esporte ou foi uma coisa que você... Vamos experimentar aqui para ver? Olha, eu sempre gostei de esporte. Eu fui introduzido no esporte pela professora Maria Emília, da Escola Park, né? Legal. Se trabalhava muito essa coisa do esporte. Então, eu cheguei a praticar, por exemplo, atletismo, e handebol e basquetebol contra o Joaquim Cruz, porque nós somos da mesma época. Então, assim, foi o esporte escolar que me apresentou, né, esse gosto que eu tenho hoje pelo esporte, foi através da escola. Mas o basquetebol, particularmente, foi um professor que começou a ensinar o basquetebol ali do lado da minha quadra. Eu morava na 106 Sul, entre a 106 e 107 Sul, para quem conhece um pouco ali o plano piloto. Esse professor era de educação física? Era. Abnegado, começou a ensinar basquetebol ali. Certo. E eu e a garotada da quadra fomos experimentar essa atividade nova e eu fui dando sequência. Quando ele parou, depois de uns 2 meses, eu descobri que lá no Elefante Branco tinha uma equipe de basquetebol, que era a equipe do professor Pedro Rodrigues, e eu fui lá conversar com ele e, né, entrei para a equipe mini. Quantos anos tinha nessa época? 10 para 11. Legal, começou cedo, né? E aí, lá na escolinha, tinha algum outro parente seu que já jogava ou você foi o primeiro da sua família que começou? Não tinha, não. Meu pai era praticante assíduo, mas de snooker, né? De sinuca. Legal.
Aí o restante da família não teve ninguém, né? Eu tenho 2 irmãs e eu fui que puxei por este lado do esporte. Entendi. Né? E você, quando você nasceu no Gama ou você foi criado no Gama? Nenhuma das duas. Nenhuma das duas? Não, eu nasci no hospital de base, sempre morei na 106 Sul, sempre morei na Sul. Algumas pessoas já me falaram, não, que você era do Gama, outros me falaram que eu era da Zanorte, outros que eu era da Ceilândia. Não, foi sempre Asa Sul. A escola classe e tudo? Foi... Escola classe, primeiro na 106, depois na 107, depois o Caseb. Ou seja, fui fazendo aquela sequência das escolas naquela época de Brasília, do ensino. Você falando isso, eu lembro do que o meu tio morou aqui na década de 70. E ele fez uma dessas escolas aí que você falou. Ele fez um ensino médio. Ensino médio, provavelmente no Caseb. Provavelmente, acho que foi. Acho que foi no Caseb mesmo. E ele conta lá, assim, com muita nostalgia e tudo. Sim. O pessoal saía fim de semana e tudo lá no final do ensino médio, entendeu? O pessoal curtia pra caramba ali. Eram outros momentos. Outros momentos, era mais fácil. Né? Brasília era, vamos dizer assim, era pequena. As pessoas, final de semana, férias era um terror. Porque todos os amigos, as famílias, voltavam para os seus estados. Né? O pessoal do Rio, o pessoal do Nordeste, o cidade ficava vazia. Ficava vazia. Então era terrível a época de férias para a molecada naquela época. Cara, entendi. E me fala uma coisa. Desde quando você começou a se apaixonar pelo basquete, você tinha um objetivo? Pensou em jogar profissionalmente? Você pensou em jogar na NBA? Como é que era isso, assim, para você? Esses pensamentos foram chegando com o passar do tempo. No primeiro momento era simplesmente diversão. Tá com alguns colegas praticando um esporte onde eu ia segunda, quarta e sexta, depois da escola parque, né? Perto de casa, ia andando, e era uma diversão. Nunca pensei assim. Primeiro momento, nunca pensei em sair de Brasília. Depois que eu saí de Brasília com 16 anos, aí, assim, eu já era da seleção brasileira juvenil. Sim. E aí que os pensamentos, assim, em elevar o nível, né, foram chegando. E a NBA, na verdade, ela chegou depois de uma boa apresentação que eu fiz num Goodwill Games em Seattle, né? E aí houve o convite do Dallas. Então, só nesse momento, realmente, que a coisa aconteceu, virou realidade, é que eu pensei, cara, acho que a NBA é plausível, né? Palpável, tá aí, acho que eu tenho condições. Quem não é visto não é lembrado, né? Eu acho que a gente tem que arriscar toda oportunidade que aparece da gente poder se mostrar o nosso talento é importante, né? Porque você falou que você não tinha, no começo, não tinha aquela ideia de jogar profissionalmente. Não. Mas, geralmente, por exemplo, se você pega a molecada que curte jogar futebol, porque tem gente que não gosta. Muitos deles sonham. Eu quero jogar em tal time, em tal clube, quero jogar na Europa, quero jogar no Flamengo, sei lá, qualquer coisa assim. Então, geralmente esse sonho vem desde de mais novinho, né? Cara, eu vou falar pra você, sinceramente, isso nunca passou na minha cabeça. Nessa sequência. No primeiro momento aqui em Brasília, nós jogávamos em troca, depois dos jogos, de um sanduíche e um guaraná. que o treinador pagava para todos nós, e a gente fazia aquela festa e tudo. Só num primeiro momento, depois que eu saí de Brasília, que aí se falaram em salários, vamos dizer assim, salários não, ajuda de custo, é que a coisa foi pegando um formato, né? E com o passar do tempo eu fui percebendo que o meu nível era o suficiente para realmente eu viver disso, é que a coisa do profissionalismo chegou. E interessante quando você fala das questões de sonho, né, e às vezes até oportunidade, o único momento em que eu me arrependo de não ter feito algo foi de não ter ido para... Quando eu tive o convite,
foi para estudar nas universidades americanas. Ah, então você teve o convite não para jogar, mas para estudar mesmo. Estudar e, consequentemente, jogando. Consequentemente, porque tem muito disso, né? As universidades, elas têm os esporte clubes de lá, né? Sim, você... Essa liga de lá, né? O esporte universitário americano, ele é muito amplo. Só para você ter uma ideia, no basquetebol americano, a liga, vamos dizer assim, a liga universitária, o campeonato universitário americano, são mais de 300 universidades divididas em três níveis. Sim. Como se fosse o campeonato brasileiro que nós temos aqui de futebol. A gente tem 27 equipes em cada uma, eles têm 300. Primeira, só segunda, no universitário. Primeira, segunda, terceira divisão. Sim. E eu recebi um convite da Universidade de Houston, que é vamos dizer assim, da elite do basquetebol americano, para você estudar e, consequentemente, jogar. Porque uma coisa lá não está desvinculada à outra. Entendi. Na verdade, está na sequência, estudo primeiro, esporte depois. Se o aluno quiser, né? Mas se ele quiser, ele tem um suporte ali, né? Não, você não tem o quê? Se você for para lá, para a universidade, com bolsa de estudo, você tem que estudar e na hora que dá, você treina. Esse horário que dá é de 5 da manhã às 7, é de 2, de meio-dia às 2, ou é depois das 7 da noite. Entendi. Nos horários que você não está na faculdade, porque a faculdade vem primeiro. O estudo, o conhecimento, vem primeiro que o esporte. Todas as universidades, de todos os esportes, nesse formato. Estuda primeiro e joga quando dá. Lógico, você tem facilidades quando você vai jogar fora, no campeonato, os professores abonam suas faltas e tal. Mas a questão das avaliações, você tem que fazer e tem que ter nota. Se você não tiver nota, você não entra, você não pode ir para o ginásio, você não pode treinar. Então uma coisa está meio que vinculada à outra. Isso. Né? O aluno tem que ser um bom aluno para poder... né, vamos dizer assim. Porque eu acho que o incentivo ele é duplo, né? Que, por exemplo, eles querem que o aluno seja um crânio em determinada ciência, vamos dizer assim, mas também seja um bom jogador. Acontece que, claro, existem atletas que jogam ali na universidade, mas depois seguem uma carreira de tecnologia, alguma outra coisa, e tem as pessoas que se destacam e querem viver do esporte. Pela experiência que você teve, por tudo que você viu, você acredita que existe um abismo muito grande, que a gente sabe que tem uma diferença, do incentivo no esporte no Brasil e incentivo no esporte, por exemplo, nos Estados Unidos? O que você mais sentiu, assim, que você percebeu uma diferença que os alunos daqui, por exemplo, ficam em desvantagem? Bom, começa que o incentivo, não existe incentivo do governo para esporte profissional. Lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, diferente daqui. Exato. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem local. O BRB é um banco de Brasília, que deveria fomentar a cultura, o esporte, né, as obras de Brasília. Ele é um banco que hoje patrocina o Flamengo. É uma coisa estatal, vamos dizer, distrital, que está bancando esporte milionário, como é o caso do futebol. Lá não, lá você não pode. Lá, todos os grandes times buscam no empresariado os seus financiamentos. O financiamento é voltado para a escola. Entendi. Tá? Então, esse é uma diferença muito grande que temos aqui. Outra diferença muito grande. Você tem um apoio imenso, gigantesco, das universidades para os esportes. Né? Oferecendo, porque o ensino lá é pago. Todo o ensino é pago. Você não tem um ensino de graça. Então, as universidades bancam a sua bolsa de estudo para que você possa também fazer parte dos quadros esportivos da universidade, levando o nome da universidade aos campeonatos, que é uma coisa assim, levada a uma seriedade máxima lá. Entendi. Tá? É bem cultural mesmo, né? Da cultura mesmo. Eu estava vendo esses dias faz parte da cultura deles. Sim.
você é formado numa determinada instituição, você é grato àquela instituição que lhe deu conhecimento, você depois doa dinheiro para essa universidade. Você veja uma universidade que aconteceu recentemente, 15 dias atrás, onde ela recebeu, era uma universidade não sei se é do Harlem ou do Brooklyn, uma parte não tão nobre de Nova York, onde uma esposa de um grande investidor recém-falecido doou $1 bilhão para a universidade onde ela trabalha há 52 anos, onde ela está ali há 52 anos, que é uma universidade de medicina. Caramba. Então ela anunciou lá, os meninos estavam todos reunidos no auditório. Ela entrou rapidinho e falou: gente, queria só anunciar que de agosto deste ano em diante ninguém mais precisa pagar a universidade. Porque lá... ele ainda escolheu como alocar esse recurso, então. Ele liberou. Antes de falecer, ele falou para a esposa: faça o que você quiser com esse dinheiro. Sim. Deu o melhor, né, tratamento a esse dinheiro. Ela foi lá e doou esse dinheiro para a universidade com um viés assim: esse dinheiro vai financiar todos os matriculados daqui por diante. Caramba. Então isso é cultural nos Estados Unidos. Então lá as universidades levam isso muito a sério. Veja que mesmo sendo privado, existe essa cultura da gratidão e as pessoas vão levando isso a sério realmente. Sim. Agora, aqui no Brasil, eu estudei em universidade pública, Universidade Federal de Brasília, né, UNB. Fiz administração, mas eu lembro que, tinha os esportes, eu não participei de nenhuma aula, eu tentei me matricular, não consegui, porque era muito disputado. Mas eu não via isso, eu não via esse incentivo, né, numa universidade federal. E mesmo nas privadas, eu não vejo muito isso. Sabe como é que é a cultura que eu percebo nos Estados Unidos? Quando eu fui lá na década de 90, primeira vez que eu fui na Disney, assim, com meu pai. Aí a gente entrou numa loja que vendia tênis. Não sei se era uma loja da Nike e tal. E aí você entra, tem vários corredores com o tipo de tênis que você quer. E eu lembro que tinha num canto da loja, tinha uma meia quadra de tênis. Ou de tênis de basquete. Porque se você quisesse levar um tênis de basquete, você poderia testar ali na hora. Ou seja, nem levar o tênis errado, eles vão deixar você levar, entendeu? Exatamente. Então veja como você cerca uma cultura. Lógico que tem dinheiro envolvido, tem, né, a questão de desenvolvimento do próprio país e tal. Mas tem uma cultura ali. Porque eu acho que o povo ele faz a sua cultura. Porque, por exemplo, vamos lá. Eu tenho minhas dúvidas se em algum momento tivesse uma universidade privada, uma situação semelhante. E aí alguém faz uma doação aqui no Brasil por conta de uma determinada... de um apoio, de uma gratidão. Eu não sei se esse dinheiro ia ser bem alocado. Eu não sei se isso ia ajudar da forma que o doador esperaria, entendeu? Você veja que nós temos um problema aí já na própria estrutura, né? Você não sabe para onde vai alocar o dinheiro que você está doando. Enfim, eu vejo que as universidades, vamos dizer, os melhores cursos universitários estão nas universidades federais, as universidades públicas do Brasil, né? E você raramente vê uma pessoa, um médico, um grande advogado, todos eles formados dentro dessas universidades que, queiram ou não queiram, foram financiados pelo dinheiro público. Sim. Né? Eu fiz o vestibular lá, bacana. Né? Como em todo lugar, a gente está sendo sempre testado. Mas essas pessoas que depois que ganharam todo esse conhecimento, vão para o mercado e ganham muito dinheiro, nunca retornam de maneira nenhuma aonde eles obtiveram esse conhecimento. Né? Talvez com o mesmo questionamento que você fez, né? Onde vai ser alocado isso. Nós tivemos um grande escritor brasileiro da área da educação física, né, que tinha uma gigantesca biblioteca. E ele quis doar essa biblioteca. Ele tinha um acervo grande de livros. Enorme. Tá. Para a UNB.
para a UNB, nossa aqui de Brasília. Sim. Enrolaram e nada, isso e aquilo. Todo esse acervo hoje está na Alemanha. Cara, como assim, cara? Ele botou num container, a esposa dele botou num container. Mandou pra lá. Porque os caras falaram assim, aqui a gente quer. Uhum. E mandou, quando o mundo já estava indo embora, aí entrou imprensa, entrou todo mundo no circuito, aí alguém da UNB falou, não, peraí, a gente quer. Ou seja, caiu naquele limo que você falou, o que vai fazer com isso? Provavelmente se tivessem aceito esse acervo, né? Hoje deveria estar numa sala mal acondicionado, isso se tivesse. Ou se perdendo. Ou se perdendo em caixas empoeiradas. Enfim, né? Eu imagino, realmente, ele não ia para a utilização da própria biblioteca, porque eu já fui na biblioteca da UNB várias vezes, né? E aqueles corredores e tudo, ou seja, e tem muito livro ali que é livro antigo. De repente, esses livros mais novos, até mais recentes, podem ajudar até a reciclar um pouco isso, por que não? Mas teria que ser feita uma curadoria e tudo, claro. E talvez a universidade não tivesse esse interesse, né? Exato, mas você tocou num ponto que é muito importante. Antes da gente falar aqui sobre ciência política, o que você pensa sobre isso? Sobre a gratidão do aluno de uma universidade federal? É uma coisa que eu não tinha parado para pensar muito bem, mas eu sei que isso... Por exemplo, o FIES. Se eu não me engano, o FIES tem alguma coisa... Eu não sei se está em vigor ou não, mas se você faz o FIES, depois você tem que... Eu não sei se é o curso de medicina, tá? Eu realmente estou... Mas você tem que prestar atendimento em hospitais públicos por um tempo. Eu não sei se isso já está em prática ou é um projeto, mas o que você acha? Por exemplo, o aluno que se formou num curso qualquer, numa universidade federal... Vamos supor, administração, foi o curso que eu formei. Ele teria, então, que fazer uma contrapartida. Por exemplo, 6 meses ou 1 ano de atendimento em algum setor, perfeito. Apesar de depois de formado. O que você pensa disso? Eu compartilho totalmente com a sua ideia. Eu acho que, principalmente esses alunos que provêm dessas grandes universidades, né, uma forma de retribuir à sociedade aquilo que eles obtiveram de conhecimento, de graça, em grandes universidades. Né? Nós falamos de médicos. Né? Eu estou falando de forma meio leiga aqui, mas assim, a maioria absoluta desses grandes médicos estão nas grandes cidades, São Paulo, Rio, Brasília, né? Belo Horizonte e tal, Fortaleza, Salvador. Eles poderiam fazer um tempo, não sei que tempo, e aí teria que se discutir, praticando uma medicina, mas mais para o interior, ou de forma gratuita nas grandes cidades, em hospitais públicos, para poder suprir essa carência que nós temos do que os nossos hospitais nunca têm, os hospitais públicos. Nós estamos falando de Brasília. Sim. E olha que Brasília é um hospital público que é até muito bom, comparado com os outros estados. E muitas vezes faltam ou anestesista, ou pediatra, enfim. Né? E poderia ser realmente uma contrapartida, porque a gente sabe que doações não vão voltar. Na década de 60, na década de 70, houveram muitas doações à UNB. Muita gente deixou apartamentos, salas, comerciais. Né? Isso tudo acabou entrando para o patrimônio da UNB. A UNB tem diversos prédios aqui. Tem mesmo. Mas isso foi diminuindo ao ponto que agora acabou. Né? E a universidade não pode vender, não sei... foi isso que eu escutei. Fazer isso voltar em dinheiro, porque a Universidade Brasileira está sempre precisando de dinheiro do governo. Todas as universidades estão sempre precisando de dinheiro do governo. Para manter os quadros de profissionais. Eu sei que a receita que a UNB consegue gerar com o aluguel dessas coisas e tudo é para pagar 100% dos professores. Assim, não sobra dinheiro. Não sobra dinheiro. Não sobra dinheiro para pesquisa. Né? Não sobra, então, todo aquele dinheiro... O que você vê, por exemplo, que acontece com Harvard, né? É uma universidade caríssima, conceituadíssima, uma universidade top do mundo, e todo mundo que sai de lá, de uma certa forma, reinveste na própria Harvard, ao ponto que ela tem dinheiro à sobra, a rodo, para seguir nas grandes pesquisas deles. Verdade. Né? Então, eu acho, sim,
deveria haver uma forma de que as universidades, os estudantes que entrassem na universidade já deveriam entrar já sabendo a sua contrapartida. Você vai se formar, você vai trabalhar na área que você está sendo formado. 6 meses, 1 ano, simultâneo, não é, eu vou ter que híbrido. passar aqui, não, cara. Nem que seja 6 meses. Você vai uma contribuição. Exatamente. E aí, eu acho que... Olha só as ideias. E aí, eu acho que isso fica condicionado até o recebimento do próprio diploma. Com certeza. Bom, você formou, beleza. Você vai passar um estágio de 6 meses aqui no hospital público. No final, você tem ali o seu diploma. Aí você vai fazer o que você quiser. Se quiser continuar no hospital público, pode continuar também. Eu acho que eles fazem alguma coisa parecida com isso na residência isso, e tal, né? Tem. Eles fazem 2, 3 anos de residência. Eu acho super bacana. Né? Agora, poderia estender as outras profissões. Verdade. Eu sou profissional de educação física. Se eu tivesse sido formado pela UNB, você pela formou USP, eu formei na Gama Filho, no Rio de Janeiro. Todo profissional poderia ser obrigatório, antes de pegar o seu CREF, ele tem que trabalhar em praças públicas, ensinando, né, aplicando em piscinas públicas. Ou seja, colocando o conhecimento dele a serviço da comunidade. Concordo. Né, que bancou o seu diploma. Certo? Uma pequena contribuição. Justo, eu acho que é coerente e justo. Não está pedindo nada demais. Exatamente. Assim, não é nenhuma bicho de 7 cabeças. E me fala uma coisa, aí você se formou em educação física e tal, e teve um mestrado de ciência política, como é que é isso? Eu trabalhei políticas públicas e segurança. Eu trabalhei por 5 anos, antes de fazer o meu mestrado, com a implantação dos Centros Olímpicos aqui em Brasília. Foi uma ideia que o Arruda, o governador Arruda, trouxe do Rio de Janeiro, um programa carioca, que ele inclusive trouxe até o próprio ex-secretário de esporte do Rio de Janeiro para implementar aqui. Hoje nós temos 11 Centros Olímpicos, e aí nós ajudamos a implementar isso aí. Então, essa política pública, através do esporte, foi o que me levou para o mestrado e que eu gostaria de dar sequência, depois, por causa da pandemia, não dei sequência no meu doutorado. Entendi. E aí, justamente nessa questão porque tem muitos que fazem ciência política, a graduação, para fazer um concurso, alguma coisa assim, ou porque deseja ingressar na área política mesmo, como se candidatar, né? Embora a gente saiba que não precisa disso, né? Basta que você seja maior de idade e tal. Mas o seu desejo, então, era contribuir nessa forma, né? Com ideias, com entendimento de políticas públicas. Eu acho que dentro da minha área, que é o esporte, eu sei da abrangência que o esporte alcança dentro da sociedade. Sim. Nós estamos falando aqui de criminalidade. Já foram feitos estudos na época da implantação do Centro Olímpico Rei Pelé. Houve estudo onde você diminuiu um percentual considerável as prisões, as internações em hospitais ali da região. As internações dos próprios menores infratores. Isso. Né? Porque você dava atividade esportiva, você diminuía, por exemplo, a questão dos usuários de droga, aquele momento mais crítico da fissura na noite, início da noite, final da noite. Você ter um local onde ele podia jogar futebol, por exemplo, gastar energia, chegar em casa cansado e dormir, em vez de ficar querendo bater a esposa, procurando o errado para fazer. E fazendo coisa errada na rua. Então, o esporte, como ferramenta pública, né, de melhoria de todos esses fatores, eu acho que eu gostaria de trabalhar nesse sentido, sabe? Se eu tivesse a oportunidade de voltar ao governo, incentivar cada vez mais a prática, através do esporte, a gente conseguir resolver muitos problemas na sociedade. Sim, com certeza. Pesquisa nessa área que não falta. Eu acho que quando a pessoa está ociosa, principalmente a garotada, não tem muito senso do que é certo e errado. Embora a gente saiba, né? Todo mundo fala que não tem que mexer com droga, não tem que mexer com coisa errada, não pode roubar, etc.
Mas para o jovem, eu acho que isso é especialmente pouco explicado, porque o jovem vive muito a questão da inclusão social, o meio social. Então, se ele está num lugar onde os seus colegas ali têm algum tipo de introdução em coisa errada, né? Tá ali no tráfico, tá alguma coisa assim nesse sentido, a tentação para ele entrar nesse mundo é muito grande. E às vezes os pais não conseguem orientar, né? Então, você está naquele momento onde o exemplo fala, o exemplo ele é mais forte que a palavra. Então, se você tiver bons exemplos, né, você está numa equipe, você está vendo seus amigos treinarem, se alimentarem direito, né, obedecer às regras, você, pelo exemplo, você vai seguir esse bom exemplo. Agora, se você não tem uma atividade, você não tem um local, né, a quadra de esporte está detonada, no lugar do esporte você tem ali um traficante, né, aí o garoto vê o traficante, né, com dinheiro, com aquela coisa toda desse mundo, né, ele acha que aquele ali é o exemplo dele. E aí ele vai seguir esse exemplo. Né? Pipoca, me fala uma coisa. Cronologicamente, como foi a sua introdução e até a sua aposentadoria no profissional, no esporte profissional? Vamos entrar um pouco nesse tema. Bom, como eu te falei, eu comecei aqui em Brasília, né, e por um certo momento a gente jogávamos por troca do sanduíche do Guaraná, depois do jogo. Mas já no finalzinho, quando eu já estava jogando 16 anos, a gente começou a receber ajuda de custo, efetivamente, para todo mês, para poder ter condições de jogar, de treinar, de comprar um tênis e tal. Então, eu fui me profissionalizando, entre aspas, a partir daí. Quando eu fui para São Paulo, aí efetivamente fui me tornando profissional. Né? Aí isso foi toda a minha carreira. E foi jogando aonde? Como é que começou? Eu saí daqui de Brasília, fui para São José dos Campos, que era na época era a equipe campeã paulista. Fiquei 3 anos lá. Na sequência fui para o Monte Líbano, Clube Atlético Monte Líbano na capital, em São Paulo capital. Certo. Joguei lá 9 anos. Continuei na Colônia, joguei mais um ano no Sírio, Libanês. Joguei no Palmeiras, enfim, joguei em algumas equipes na capital. Depois fui para o interior de São Paulo. Depois fui jogar no Flamengo. Isso dando sequência sempre de 2, 3 anos. Fui jogar no Rio Grande do Sul. E foi indo. E quando eu voltei, quando eu estava no Monte Líbano, eu tive o ápice da minha carreira, que foi quando eu fui jogar na NBA. Conta isso aí pra gente. Então, eu já fazia parte da seleção brasileira. Houve um campeonato, um torneio, vamos dizer assim, um torneio em Seattle, denominado Goodwill Games. Que ano foi isso, mais ou menos? Foi em 87, 88. 88. Depois do Pan-Americano de Indianápolis. No final de 88, eu recebi esse telefonema de um olheiro que me viu jogando, gostou e tudo, e me fez o convite de ir lá treinar. Estava no momento dos treinamentos, antes do campeonato começar. Eu fui, treinei, fiquei lá um mês treinando, não aconteceu nada. Beleza, peguei meu avião, voltei. Passou o ano, passou essa temporada, né? No outro momento de voltar a temporada, os treinamentos para a temporada seguinte, de 89 e 90, eles me ligaram de novo. Aí eu fui. Eu fui treinar e tudo, os cortes foram acontecendo e acabei ficando na equipe. Né? Fui fazer parte da equipe, anunciado oficialmente e tudo. Era uma equipe já veterana, de jogadores, muitos jogadores acima dos 30 e alguns já beirando os 40. Era uma equipe veterana. E nós tínhamos um grande jogador chamado Roy Tarpley, que era a base, o time girava em torno dele. Só que esse jogador, eu posso dizer assim, ele acabou tendo problema com drogas, que é uma coisa epidêmica também nos Estados Unidos, muito fortemente lá. E ele foi suspenso da liga por conta de uso de droga. Ele faltou 2 treinos
e o time e a franquia, ela é obrigada a comunicar a NBA em Nova York. Imediatamente mandaram 2 fiscais para Dallas, para onde encontrasse ele, fazer o teste da urina. Ixi, na hora. Na hora, ali onde você estiver. Né? E você não pode dizer não. Você não pode fazer isso. Se dizer não, você está assumindo que tem alguma coisa. Exato, foi o que ele fez. Infelizmente, foi o que ele fez. Então a equipe implodiu. Caramba. Porque perdeu o cara que era o cabeça. Exato. Né? Nós estávamos começando no campeonato. Já tínhamos aí com... Foi no ano que o Magic Johnson descobriu que estava com AIDS. Tinha toda essa celeuma. Teve uma polêmica nisso, sim, né? Muito grande. Né? Alguns colegas dele, jogadores, por desinformação, não queriam jogar com ele sob... Né, risco de contaminar. De contaminar era e tal. Muito, então, época, foi muito polêmico isso tudo. E, enfim, só que a nossa equipe implodiu. E aí o dono da equipe precisava impactar novamente a equipe, foi buscar um jogador que eles faziam uma coisa chamada draft, que são jogadores que são escolhidos dos universitários. Né? Você tem um ranking que o ranking é invertido. A primeira equipe é a última a escolher, e a última equipe do campeonato da NBA é a primeira a escolher para buscar os melhores jogadores universitários que estão saindo. Para sempre elevar o nível das equipes e manter aí. A primeira que ganhou, está muito bem, obrigado, você vai ser a última a escolher. Sim. Então, o Dallas foi no draft, escolheu um jogador e colocou no meu lugar. Né? Eu era estrangeiro e tudo, naquele momento não estava tão internacionalizado a NBA como é hoje. Né? Hoje é muito mais. É igual a Liga Europeia, que tem jogador do mundo de futebol. Né? Exatamente. Essas coisas vieram de, sei lá, 30 anos pra cá, né? Não era tão... Até menos. Até menos, né? Porque 20. 30 anos eu estava lá. Então 20, né? 15, 20 anos, sim, que eles começaram a colocar 1, 2, 3 jogadores. Hoje às vezes é um time inteiro, Hoje você tem um time onde mais da metade é estrangeiro. É estrangeiro. Né? Os melhores jogadores há 4, 5 anos, o MVP... é um estrangeiro. É verdade. Né? Então, até começa a dar uma celeuma dos caras de lá do próprio Estados Unidos, porque só está ganhando jogador estrangeiro, porque os caras estão dominando. Enfim, e essa foi a minha experiência. Aí eu voltei para o Brasil. Então, nesse ápice aí, eu pude jogar alguns jogos lá na NBA. É outro mundo. Eles falam que a seleção olímpica, né, dos Estados Unidos é considerada como Dream Team, sim, esse negócio. Cara, é isso mesmo? O pessoal respira basquete lá, os caras jogam bem pra caramba, como é que é? Os caras respiram, o país ele vive em torno de 4 grandes esportes. Aqui nós só temos um. Que é o futebol. Lá são 4, dependendo da estação do ano. Tá? Você tem o basquetebol, o primeiro é o beisebol. Beisebol muito forte lá. O segundo é o futebol americano, quase que empatado os dois. O terceiro é o basquetebol e o quarto é o hóquei, do gelo, somente dos estados do meio para o norte. Que é o mais frio, né? Onde faz são mais sentido. frios, alguns estados, o hóquei supera tudo. Então, você tem esses 4 grandes esportes. Você tem uma paixão nacional que é o golfe. Caramba. Né? Você tem o golfe. Você tem um sexto esporte que é a paixão do americano, que são os motores. Eles são os automobilismo. De todas as maneiras, desde carro de bate-bate até a Fórmula Indy. Né? De alta velocidade. Eles adoram os motores. Então, você tem muitos esportes que são paixão mesmo dos americanos. Né? Então, a cultura do esporte dos Estados Unidos ela é muito forte. Em todos os setores. Que diferença, né? Porque aqui a gente vê, por exemplo, você me fala do automobilismo, eu gosto muito de automobilismo. Para quem está assistindo a gente, o estúdio é em Brasília, eu sou de Brasília, ele também tá morando em Brasília. E aí eu penso assim, poxa, quantos anos que o autódromo de Brasília tá lá trancado, cara? Largado. Não tem os negócios, não tem. Antigamente tinha ali a Store Car Brasil. Nem isso tá tendo mais, há muitos anos. Isso com
Não tem... Um bi ou tricampeão mundial, que é o caso do Nelson Piquet morando em Brasília. Piquet, cara, tricampeão. Tricampeão Nelson Piquet, ele mora em Brasília. Pois é. E nós temos o nosso autódromo ali largado às moscas, até teve um problema com os milhares de pneus que estão lá dentro. O problema com dengue, de dengue e tudo mais. Então, assim, é uma situação que você não entende também, né? Tá aqui, do nosso lado. E a gente fala assim, né? Poxa, Estados Unidos e tal, você pensa na NASCAR americana. Pô, mas cadê a Stock Car brasileira, cara? Podia ter isso aqui nesse incentivo. Correndo aqui em Brasília. Eles correm aqui em Goiânia, né? Correm em diversos Floripa, lugares. Curitiba e tal. Tão lindo esse esporte e não pode correr aqui em Brasília porque o nosso autódromo está largado. Me fala uma coisa. O que aconteceu em 1º de novembro de 91? Conta pra gente isso daí. 1º de novembro. Os 9 minutos. Será que foi um jogo meu? Acho que sim. Foi um jogo. 9 minutos. Ok. Quando eu joguei, acho que foi quando eu fiz os pontos. Foi Dallas contra San Antonio no início do campeonato da NBA, né? Os primeiros jogos. Sim. Eu acho que o nosso primeiro jogo foi fora. Foi em San Antonio. O segundo jogo nosso, acho que foi em casa contra os Lakers. Aí já o Magic Johnson não veio, né, por conta dessa notícia. Ele fez um teste de rotina, sabe? Ele estava ali fazendo, acho que por seguro. Entendeu? Seguro de vida e tal. Algo assim. E aí deu que ele estava com HIV. E aí ele não apareceu nos jogos. Foi mais ou menos nessa época que você teve a questão da homenagem do Dallas? Não, foi agora com 75 anos. Com 75 anos, foi ano passado. Sim. Não, 2000. Foi em 22 ou em 23. Como é que foi essa homenagem do Dallas para você? Porque eles têm apontamentos, eles têm os recordes, eles têm registro de tudo. Tudo que você imaginar, o americano adora estatística, né? Registros. E eles mantiveram os registros, o Dallas tem, de todos os atletas, de todos os jogadores que passaram pela franquia. E aí eles acharam, eventualmente fazem. Cara, é legal isso. Isso me lembrou, sabe o quê? As homenagens que às vezes acontecem no automobilismo, né? Por exemplo, Felipe Massa, que ficou ali, apesar de não ter sido um grande protagonista a nível, por exemplo, do Schumacher na Ferrari, apesar de ele ter ficado como primeiro piloto muito tempo. Teve aquele campeonato lá de 2008, né? Que tá meio nebuloso. 2008, né? 2007? Acho que é 2008, né? Que teve, com o Hamilton lá que ficou... ele entrou na justiça para tentar ver se reverte isso daí e tudo. Mas ele ganhou o motor daquele campeonato. Né? A Ferrari deu lá, secou o motor, deixou ele todo lustrado e entregou como um troféu para ele. Né? Ou seja, bacana pra caramba isso. Pelo trabalho de quem passou pela equipe, contribuiu, vamos dizer assim, entre aspas, deu o sangue pela equipe, né? Pela franquia, pela instituição. E esse reconhecimento de quem ajudou, né? Quem foi um pequeno elo, né? Nessa cadeia aí da construção de uma marca. Eu acho bacana isso. Eu acho legal. Eu acho. Ou uma chuteira de ouro, uma bola, não sei, alguma coisa assim, um símbolo, entende? Por exemplo, o Barrichello mesmo, que correu também pela Ferrari, ajudou ali a Ferrari a ser campeã, né? Porque tinha que ter a dobradinha, né? Ou seja, foi o campeonato de construtores. Quando ele não ganhava do Schumacher, ele ficava em segundo durante muitos anos ali, né? Então a gente tem esse mérito, né? Ele ganhou uma Ferrari, uma 575 Super América, se não me engano, uma Ferrari final dos anos 90, né? Um modelo dos início dos anos 2000. Muito bonita, que tem uma cor exclusiva do Barrichello, que é o Black Barrichello, que é um preto com um pigmentozinho acima, é um cinza escuro Barrichello, quase preto, né? E você pode, inclusive, se você for comprar uma Ferrari hoje, você pode pedir uma Ferrari na cor Barrichello, que tem lá no catálogo deles, né? Então é uma homenagem muito bonita. Eu tive uma notícia que eles preservam tão fortemente isso que todo ferrarista não pode repintar o carro fora das cores
da Ferrari oficial, né, do catálogo porque sob pena de nunca mais poder comprar oficialmente deles uma Ferrari. Tem gente na lista de bloqueio deles. De bloqueio, né? O cara pintou de rosa. Uma Ferrari, os caras fizeram, ó, nós, você não sai mais um carro pro seu aquele nome. cantor lá, o Justin Bieber, lá, ele pintou a Ferrari toda, botou uma roda diferente, a Ferrari falou, ó, daqui você não compra nunca mais. Exatamente. Só usada. Só usada, né, no mercado paralelo aí você pode comprar. Daqui, não pega mais. Maranello, você não pega mais nenhuma. E me fala uma coisa, e a tocha olímpica, cara? Ah, bacana. Como é que foi aquilo ali? Eu fui convidado pelo Comitê Olímpico Brasileiro. A tocha chegou aqui em Brasília, né, a participar do percurso. Né, a tocha olímpica ela vai passando de cidade em cidade, principalmente nas cidades sedes, levando a tocha, que é um dos símbolos olímpicos. Né? Você tem os arcos, você tem a chama, né? Você tem o fair play. E a chama olímpica, que da nossa que eu digo porque eu faço parte da educação física, né? Sim. E isso vem da Grécia, né? Que dizem que, né, que veio do próprio Zeus, essa chama. Então, enfim, tem ela nunca se apaga, tem toda uma mitologia muito bacana que tem que ser preservada, né? Onde você vai transmitindo essa chama de tocha em tocha até que ela chega onde ela vai ficar ligada durante os 30 dias da Olimpíada. Ela vai ficar acesa, né, por 30 dias ali. Então ela vai percorrendo todos esses lugares. Ela vem num cilindro, né, desde a Grécia até o Brasil. Ela chegou no aeroporto, o presidente foi receber, aquela coisa toda. Aí aquela chama acendeu a primeira tocha e de tocha em tocha essa chama foi percorrendo. E eu, se eu não me engano, meu número era 79. Eu peguei aqui, ali, num trecho, na cidade aqui, qual foi? Foi Núcleo Bandeirante? Não foi, eu achei que... então você pegou aqui. E eu levei até o Centro Olímpico. Foi em questão de 1.000 metros, vamos dizer assim. Sim. Um corredor passou para mim, essa chama, e eu levei até o Centro Olímpico. Eu fui o último desse percurso. 1.000 metros correndo, para quem não está preparado, às vezes rapaz, cansa. Chega lá com a língua de coisa. E ó, segurando a tocha assim. Não, sem deixar cair. Rapaz, e o braço pesado, porque ela, né, pesa quase 1 quilo. Porque deve ter um fluido ali dentro. Eles te falam, vai ser assim, cuidado com isso. Tem um fluido, Entendi. Tem um fluido. E esse fluido... Tanto é que quando eles te devolvem a tocha, propriamente dita, eles tiram esse cilindro. Para não acontecer nenhum acidente. Um acidente, alguma coisa. Então eu tenho a tocha lá em casa. É uma homenagem muito bonita. Então você fica com a sua. Fiquei com a minha, cada um ficou com a sua. Exatamente. Numerada, tudo. Porque eu não sabia como é que funcionava essa questão da passagem. Ela vai acendendo tocha a tocha, não vai ser a mesma tocha para todo mundo, sabe? Falando em tocha, cara, eu nunca esqueço daquela cena épica. Eu assisti aquilo ao vivo. Eu não sei qual foi a Olimpíada, cara, de Seul, Barcelona 92 ou Seul 88. Aquela da flecha. Eu acho que aquela foi eu acho que aquela foi... Não sei se é Seul. Não, no Seul não foi. Eu não sei. Barcelona? Não sei. Barcelona, acho que não. Eu acho que foi na anterior, acho que foi em Los Angeles. Foi em Los Angeles? Foi em 84. Foi. Então não. Onde tinha que acertar. E aí eu vi assim, eu pensando assim, cara, e se esse maluco erra? E se bate um vento? Porque ele acertou. Como é que foi aquilo ali? Ele acertou, entre aspas. Como é que foi isso? Tinha um maluco embaixo. Na hora que ela estivesse passando, ele ligava. Ele ligava para... Porque a chama foi indo, mas ela... Sim. Se você parar bem... Mas engana. A filmagem, o negócio caiu. Se não caiu em cima, caiu bem perto ali, entendeu? Mas eu fico pensando assim, vai com o cara... É uma coisa, vamos combinar, perigosa. É perigoso pra caramba. Não é, cara? Cai um negócio aceso na cabeça de alguém. Cai a turma lá, ou passa, ou cai antes... Não é? É verdade. Vamos lá, mas me fala uma coisa. E aí a sua aposentadoria pendurou ali a chuteira. O chuteiro, na verdade, é o tênis, né? Tênis. Você calça quanto, hein? 47 para 48.
Cara, pra achar tênis é difícil, hein? Já foi mais. Já foi muito mais. Quando eu era moleque aqui em Brasília, por exemplo, eu comecei a jogar basquetebol. Sim. Né? Até quando a Nath me perguntou, você me perguntou, né? Quando eu cheguei aos 2,04 metros, com 17 para 18 anos, antes disso, quando eu calçava já 44, 45, 46, não tinha. Quando eu comecei a jogar basquetebol, não tinha tênis de basquetebol. Caramba. O tênis que me cabia no meu pé, e naquela época você tem que entender, todo mundo que está nos assistindo, era proibida a importação. Você não podia importar, não tinha nada importado aqui no Brasil. Tinha reserva de mercado. Era um negócio muito assim, complicado. E eu comecei a jogar basquetebol com... O primeiro tênis que eu tive foi um Ki-Chute. Para quem é mais novo, pergunta pro seu pai o que era um Ki-Chute. Eu comecei a jogar basquetebol com Ki-Chute. Com Ki-Chute? Com Ki-Chute. Eu ficava no meio-fio, né, depois, assim, tentando raspar as cravas. Não era feito para isso, né? Não, era para futebol de grama. Né? E eu amarrava, era o tênis que tinha para mim naquela época. Sim, sim. Que tinha minha numeração. Então eu comecei a jogar, depois eu passei para um rainha futebol de salão. Sim. Com a biqueira branca também. Pergunta pro seu pai, que vai conhecer. A sola plana. Isso aí já era uma sola plana. Já era muito melhor do que o Ki-Chute. Mas era um tênis de futebol de salão. É verdade. Só fui ter o meu primeiro tênis de verdade, de basquetebol, quem me deu foi o Oscar. É mesmo, cara? Oscar Schmidt. Ele tinha passagem por Brasília, o pai dele era militar, morava aqui, estava servindo em Brasília, tinha vindo de Natal para cá. Você tinha contato com ele naquela época? Assim, muito... Não, o professor Pedro Rodrigues tinha. Sim. Porque ele jogou no Unidade, Vizinhança, o Pedro já era treinador do Minas, jogava... Aí o Oscar depois saiu de Brasília, foi para o Sírio-Libanês, e do Sírio foi para a Itália. E aí o professor Pedro entrou em contato com ele, não sei como, pediu, você tem algum tênis aí? Né, tem um garoto aqui e tal, porque eu e o Oscar temos a mesma altura e calçamos, temos a mesma numeração. Aí o Oscar deu um tênis para o professor Pedro passou para mim. Então esse foi meu primeiro tênis de verdade. De verdade para basquete. Para basquetebol. Caramba. Ou seja, olha a dificuldade que foi aquilo ali, né? Sim, porque não tinha mesmo. Era difícil. E aí você se aposentou, que ano mais ou menos foi? Você parou de jogar profissionalmente? Cara, foi em 2007. Então foi bastante tempo. Né? Foi 34 anos jogando. 34 anos jogando. Eu parei em 2007. Qual o último? Você estava em algum clube? Como é que estava? Estava aqui em Brasília, jogando pelo Universo, a equipe se chamava Universo. Era uma equipe muito forte. Né? Ainda existe? Eu sou bem por fora de... Não, com esse nome não. Foi comprado? Foi trocado, trocou-se os donos e tal. Você tem hoje duas equipes, né? Você tem o Brasília e você tem o Cerrado, que é uma outra franquia do Dimitri, o cara muito sério daqui de Brasília. Sim. E eu estava jogando em Vitória do Espírito Santo. Quando eu... Sabe, quando você já não estava mais sentindo aquela emoção de estar na quadra. E aí já tinha acontecido alguns problemas. Sim. E lá em Vitória, no Espírito Santo, eu decidi... Cheguei para os colegas, cheguei para o treinador e falei, gente, para mim acabou. Para mim acabou. Você sentiu, né? Cara, quer saber? E aquele negócio que o pessoal fala assim, porque você tem que terminar no auge. Por exemplo, eles criticam o Rubinho, que o Rubinho foi até o final, foi até 2011, né? Falando de esporte, assim. Ou você acha que isso é bobagem? Você tem que ir até a hora que teu coração fala mesmo e pronto. Cara, eu deixaria para cada um dos atletas saber o seu momento. Porque é o seguinte, realmente você parar no auge, é que você vai... Vamos dizer, no auge de um grande atleta, de um cara do nível de um Barrichello, né? Um cara que chegou à seleção brasileira. De alto nível. Alto nível, jogou na NBA. Aí você para no alto para você guardar porque o seu corpo, você vai cair. Tecnicamente, você vai cair. Nem todo mundo é um LeBron James. Com 39 anos, tá jogando melhor do que
jogava no começo. É verdade. Mas nem todo mundo tem a condição dele. Sim. Além da parte física avantajada que ele tem, ele gasta só com preparação física $2,5 milhões dele. Para se manter, para treinar, para preparação física, os melhores equipamentos, para ser o que ele é. Então você parar no auge é uma coisa também boa. Mas aquele atleta que quer prolongar, que se sente bem e quer continuar jogando, seja por desejo próprio, foro íntimo próprio, seja por necessidade financeira, aí é cada um vai fazer. Você tem que se divertir. Falando em Barrichello também, que eu tô muito mais inserido no meio automobilístico. Eu lembro que uma vez ele comentou, até pro Massa, porque o Massa aposentou depois, né, da Fórmula 1. Ele falou assim, cara, aí o Massa assim, ele quando sai, aí não, vem pra Indy, vem pra não sei o quê, o recém-saído, né, da Fórmula 1. Aí o Barrichello, acho que ele comentou com ele assim, ó, você tem que fazer por diversão, cara, enquanto tá divertido. Que, por exemplo, às vezes você sai da Fórmula 1 por questões de idade, tipo assim, pô, eu prefiro o piloto novinho de 19 que chegou ali de uma categoria do GP2 do que... E aí, o que ele falou, acho que pra mim faz muito sentido, porque quando você lida com uma pressão de algo que você não tem como evitar, como é a questão da idade, é difícil, cara. Que, por exemplo, vamos supor que ele saiu... Como fez o Barrichello? Ele saiu da Fórmula 1 e se aventurou na Indy, acho que um ano depois ficou na Stock Car Brasil. Na Stock Car Brasil, se eu não me engano, ele já era o piloto mais velho da Stock Car Brasil. E mesmo assim foi campeão, mesmo assim e tal. Ou seja, e aí às vezes se ele tivesse aquela pressão e a pressão induz você ao erro, porque te leva a adrenalina, você perde a concentração, você, né? Você talvez ele não teria sido campeão. Então eu acho que você tem que ter uma mentalidade que mesmo que você saia, mesmo que você se aposente, mas quiser ficar jogando ali, você tem que entender, cara, ó, se ganhar, ganhou, se perder, perdeu, sem aquela pressão em cima de você. É difícil o atleta não... Pressão existe. Sim. A primeira pressão vem de você. Né? Você não aceita perder, você não aceita ser superado. Então, os grandes atletas, eles têm essa questão da pressão no mais alto nível. Verdade. Né? Quem quiser, eu sugiro aqui uma série que é a The Last Game, The Last Dance, com o Michael Jordan. Né? Ele é uma das expressões máximas em termos de exigência dele mesmo. Então, quando um atleta, como o caso do Barrichello, né? Sim, claro, é sempre uma diversão para nós. Sim. É sempre uma diversão. Eu fui um privilegiado nesse sentido, porque eu trabalhei por 34 anos numa profissão que, né, podemos dizer assim, onde eu me divertia todo dia. Né? Porque você realmente foi esse um dos motivos que eu parei de jogar, porque eu estava perdendo a diversão. Estava jogando por obrigação. Sim. Aí chegou isso já dá um desgosto. Já. E aí nesse exato momento, eu já tinha um pé encaminhado dentro das universidades, já tinha feito um contato para seguir lecionando, né? Eu aproveitei uma coisa que já não estava me dando mais prazer, encerrei para começar uma nova atividade. Essa nova atividade, você foi professor, foi treinador? Eu até tentei ser treinador. Eu comecei os primeiros passos, né, como assistente técnico, né? Mas já no segundo ano, eu percebi que não era a mesma coisa que ser atleta. Uma coisa é você jogar, outra coisa é você ser treinador, ser técnico. O jogador, ele cuida de uma, duas situações no jogo. Você tem que marcar tal jogador, ele é assim, assim, assado, foca nele, e você tem que... Entendeu? Você tem se a sua posição você vai jogar assim. O treinador não, ele vê o todo. Todas as posições, todos os jogadores, todo o treinamento. Ele tem que assumir tudo isso aí, e além de ter talento como treinador, né? Tem que ter tino para isso. Exato, tem que senão saber o cara momento certo de trocar, de, né, jogadas. Então, enfim, eu percebi que essa não era a minha praia.
A gente estava falando aqui, antes das câmeras, vamos continuar esse papo. Depois de aposentado, você chegou a jogar? Joguei. Como é que foi isso? Joguei. Insistência dos colegas. Eu nunca gostei de jogar pelada. Né? Nunca gostei de jogar pelada. Porque a pelada é o local onde você se machuca sem ganhar nada. Você tá numa pelada, vai lá, torce um tornozelo, então, também lesão torce, caramba, tem um joelho, né, vai pro saco, entendeu? Então nunca joguei pelada na minha vida. E eu tinha uma forte resistência a jogar veteranos. Porque quando você joga veteranos com caras do seu nível que você jogou, é uma coisa. Jogar veteranos com os caras que nunca jogaram alto rendimento, que não sabem o momento certo de determinadas brincadeiras, não sabem chegar na bola, entendeu? Eu fui experimentar, acabei me lesionando, né, rompi o tendão de Aquiles, daí veio o AVC, e isso tudo me levou ao encerramento por completo da minha atividade como jogador de basquetebol. Hoje eu sou o curador do legado do Pipoca, atleta. Eu sou o João José, curador do legado do Pipoca. Tô administrando isso aqui. Isso. A lodinha, eu tô administrando a lodinha. Mas eu não jogo mais. Uma coisa, joelhos, vamos falar de joelho aqui. Jogador de basquete tem muito problema com o joelho? A minha pergunta é o seguinte, porque eu tenho 40 anos, voltei a treinar depois de um tempo e, cara, meu joelho nunca foi tão bichado como hoje. A vida inteira, eu sempre, até adolescência, eu corria muito, era de correr mesmo, eu tinha uma agilidade na perna. Hoje em dia, não saio, eu vou fazer tênis, já saio com o joelho todo dolorido. E por você ser mais alto, tem o centro de gravidade e tudo. Como é que é o joelho do jogador de basquete, cara? Bom, eu vou falar por mim. Eu, por 10 anos, pelo menos, eu tenho muita tolerância à dor. Porque eu fui aprendendo, tendo que suportar dores incríveis, principalmente no joelho, durante a minha carreira toda. Os meus últimos 10 anos como atleta foi a base de anti-inflamatório, né, tratamento de tudo quanto é coisa. Para compressa quente. Isso. Gelo depois de toda a atividade, bolsas de gelo, toda aquela coisa. E eu já tinha para mim o seguinte, cara, quando eu parar, eu vou parar podre. Podre mesmo. Porque eu levantava da cama já com dor. Você imagina só, eu já levantava com dor. E mesmo assim fazia fisioterapia? Tudo certinho. E vambora, tem que jogar, vambora. Eu vou te dizer uma coisa, 2 meses depois, 1 mês e meio, depois que eu parei de jogar, que eu realmente falei, não vou mais jogar, e antes de me machucar jogando veterano, todas as dores tinham sumido. Porque as minhas dores eram da atividade, quando eu parei com a atividade de impacto, muitos saltos, né, 300, 400 saltos todo dia, musculação, corrida, o joelho foi indo parar, cessaram as dores. Tanto é que eu só sinto dor quando eu invento moda de querer um joguinho ou outro, uma atividadezinha, que aí o joelho já grita. Por quê? Porque a musculatura já não está mais preparada, né? Eu já estou com encurtamento, né? Já não faço mais alongamentos. Então, tudo isso leva a ter dor. No seu caso, eu aconselho muito a você procurar um preparador físico, um profissional. Sim. Antes de você começar a fazer as atividades, fazer um trabalho aí com ele. Eu estou, inclusive, fazendo o trabalho, porque eu fiz a ressonância, eu fui no ortopedista e ele falou, o seguinte, cara, o que você está sentindo aí é porque como o negócio está sambando, o joelho é uma musculatura complexa, né? Ele dá firmeza, a articulação ali. Então ele falou, você tem que fortalecer a articulação, porque o músculo da articulação, com o tempo e com a idade, ele também vai perdendo o tônus e aí você vai ali perdendo a firmeza. Então você tem que fortalecer o joelho. Então eu já estou fazendo esse trabalho e já venho sentindo uma melhora, né? Os primeiros dias foi meio ruim, mas agora eu estou vendo que eu estou tendo um desempenho melhor
na academia depois disso. Mas é todo um trabalho. Porque antigamente, quando eu era garoto, eu ia pra academia e tava nem aí. Agora não, eu tô com acompanhamento da personal. Então a coisa tá andando, entendeu? Agora, por aí. agora a questão de alguém que se aposenta e já se aposentou há muito tempo, tá? Vou tocar num assunto aqui. O que você pensa do lutador, cara? O Mike Tyson. Que aí o cara já aposentou há mais de 20 anos e de repente, não, agora eu vou lutar com aquele garoto ali. O que você pensa disso, assim? Não, Tem muita gente Tyson, criticando, né? eu vejo o Mike Tyson, eu vejo os treinamentos dele. Cara, o cara assim... O cara tá bem. Muito, não é pouco não. Pra idade dele, com a força, com a potência que ele tá batendo, a velocidade do trabalho de boxe dele, né? É incrível, cara. Incrível. Olha, eu vi esses dias o Popó, depois daquela luta com o Bambam, aquela coisa lá. Palhaçada lá. Graças a Deus, obrigado por você ter dito. Eu Vamos botar falar, mas já que você falou aqui. Aquela palhaçada. Ele até aventou a possibilidade de trocar, né, alguns golpes com o Mike Tyson. Aí sim é uma coisa. São dois profissionais, ex-profissionais, dois campeões. Aí não são do mesmo, porque o Mike Tyson era peso pesado e o Popó era mais leve. Mas, pelo menos, os dois têm conhecimento do boxe. Sim. Defesa, ataque, tudo aquilo lá. Seria ótimo. Eu vejo o Mike Tyson ele teve muito e perdeu muito dinheiro. Foi. Ele teve uma vida complicada, todo mundo sabe, não sou eu que vou ficar falando aqui. Aquelas coisas todas. E hoje ele é um cara que está inspirando muitos jovens. Eu vejo as conversas deles, os podcasts deles, a fala dele, o treinamento dele. Então ele inspira os jovens agora. E se através do boxe dele, né, ele vai lutar com gente mais jovem e tal, tá fazendo. For para inspirar os garotos e com isso também ganhar o dinheiro dele, tá tudo certo. Para mim tá tudo certo. Então você vê que realmente a pessoa tem que sentir o teu momento, porque tem realmente a hora de parar mesmo, que você não tem que forçar a barra. Tem momentos que você pode continuar. Claro que, obviamente, para ele ter aceitado essa luta, ele tá ali botando muito dinheiro em jogo. É uma luta que vai ser uma das mais assistidas dos últimos tempos. O retorno do Mike Tyson e do jeito que tá... Então, vamos botar um marketing em cima. É como se fosse assim, um Popó Bambam vezes 100. Pelo menos 100, porque o Popó e o Bambam... cara. Os dois, sei lá, acho que ganharam... Só cada um ganhou uma grana boa. De 36 segundos, cada um 10 milhões de reais cada um. Eu pensei assim, rapaz, isso é um bom investimento. Tomar 40 segundos de soco do Popó para ganhar 10 milhões, tá bom. Eu quero lutar de novo. Eu só não curto esse tipo de provocações onde um fala da mãe do outro. Cara, acho que não precisa velho. descer o nível para promover um evento. Você não precisa chegar lá embaixo para promover um evento. Porque eu duvido que alguém aqui, em sã consciência, vai falar mal da mãe do Mike Tyson. Na cara dele acho difícil. Meu amigo, o Mike Tyson não vai esperar ringue nenhum para botar a pessoa no lugar. Entendeu? Então, assim, eu acho que se for feito dentro de um ritual bacana, eu vou assistir. O Mike Tyson eu vou assistir. O do Popó com o Bambam, 4 ou 3 horas da manhã, eu só vi no dia seguinte, meu filho xingando. Pra quem ficou ali, tem gente que foi, e comprou bebida e comida, não sei o quê, aí chegou lá, 40 segundos, cara. Não, porque assim, eu sou do tempo que o Mike Tyson, quando começava a luta, se você fosse na cozinha pegar a sua cerveja e voltar, a luta tinha acabado. Já arrebentava. Porque ele era uma máquina. Dava 20 segundos, o cara já tava no chão. Eu vi ao vivo a luta com o Holyfield, da orelha, cara. Da orelha? Aquela. Cara, eu vi ao vivo na Globo, cara. Nossa Senhora. Aquilo ali foi inacreditável, eu não tava entendendo, cara. Aí eles voltaram, aí mordeu, aí voltou, mordeu de novo. Que porra é essa? Ele era muito doido. Muito louco, época, cara. Aquilo ali foi começando ali. Começando não, ele já tava meio mal com os negócios de bater na esposa. Tinha uns negócios assim, né? Umas denúncias assim, né? Tudo. E aí depois foi só ladeira abaixo, né? Ele chegou a ter mais de 100 milhões de dólares de patrimônio.
Pô, ele tinha um tigre branco em casa. Em casa. Ele deu uma Ferrari pro eu tenho porteiro o vira-lata caramelo, o cara tem um tigre branco ali. É outro nível, né? É outro nível, então, enfim. Caramba, né? Mas me fala uma coisa, mudando um pouquinho aqui. Com relação a se candidatar, como é que foi isso? Foi bacana, cara. Assim, foi uma experiência. Uhum. Foi quando? Isso foi nas eleições passadas, de 22. Foi uma experiência muito bacana. Muito bacana. É um outro mundo. A política é um outro mundo. Né? E foi muito interessante. Eu estava num partido, eu me filiei ao PDT, um partido raiz. O PDT raiz, acho que foi do Cristóvão, senador. Ele foi do PDT, não foi? Foi do Cristóvão, foi do PDT. Sim. Né? Brizola também. Brizola. Então é um partido que fala muito, bate muito na questão da educação, que é o que que para mim tem que ser sempre uma bandeira de todo mundo do Brasil, porque somente através da educação que esse país vai sair desse atoleiro, né? Desse atoleiro moral que a gente se encontra, que nos encontramos há muito tempo, né? Mas enfim, e essa experiência foi muito legal, cara, porque foram só 45 dias onde você vai entrar em contato com as pessoas. Eu busquei... É rápido, passa rápido. Eu busquei conversar com muita gente. Então, a minha plataforma, além da educação e do esporte, evidentemente, foi a questão do transporte aqui em Brasília, né, onde eu me apeguei firmemente na questão do porquê que nós não temos transporte ferroviário em Brasília, sendo que nós temos a via férrea. Já começou aquele negócio do Final das Açúcar que virou um esqueleto de 15 anos, aí depois fechou, que era para ter o VLT. Começou no Arruda. Pois é, e nós temos tudo isso. Lá e parou e não teve mais nada. Cara. Você tem um trem que passa de madrugada aqui em Brasília, carregando grãos e areia, enfim. Sim. Você poderia adaptar esse trem para fazer, por exemplo, de Formosa a Lusiânia. Nós temos as estações. Era só questão de botar a bitola correta, para botar os vagões, tirar muitos carros e ônibus das nossas vias, que estão abarrotadíssimas. Aqui o transporte é muito ruim. Muito ruim, e a gente continua... A grande discussão nós queremos continuar investindo 700, 800 milhões de reais nos ônibus, com essa qualidade horrorosa de ônibus que nós temos. Não, e assim, por que você não põe mais um modal? O porquê, eu não quero saber o porquê que o modal de transporte ferroviário não pode ser implantado. O ferroviário é até o mais simples, tanto o VLT quanto aqueles bondes elétricos que a gente tem. Em algumas cidades brasileiras tem bastante, ou já teve mais no passado, né? Por exemplo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Eu vejo também alguns vídeos de várias cidades da Europa que tem um bonde no meio do trânsito ali, você tem a faixa do VLT deles lá, que é o bonde elétrico e tudo. E é isso, é muito mais acessível, porque, por exemplo, aqui em Brasília é osso, cara. Por exemplo, a gente tá aqui num shopping de Brasília. Não estamos no centro, mas é um shopping. E para você vir para cá, pra você pegar ônibus para cá, é osso, é difícil você conseguir. Você tem que pegar 2, 3 ônibus para chegar aqui, sair 1h30 antes. Os funcionários daqui que vão, eles têm que fazer, né, o que a gente chama de baldeação, pelo menos em 2 lugares. Na rodoviária e na outra rodoviária onde ele vai se dirigir. Então, assim, é muito complexo. Né? O metrô de Brasília não anda no sentido, nós estamos há 20 anos com as mesmas estações. Não muda nada. Não tem um metro a mais. Não expandiu quase nada. Teve uma pequena expansão no final, na ponta sul dele, foi para Samambaia. Mas foi feito aqui, foi feito uma outra estação na 106 Sul e na 100 e... Eles só terminaram as estações. Então, assim, você não se consegue entender uma cidade que tem tanto dinheiro quanto Brasília e você não ter saúde de qualidade, de verdade, educação de qualidade, de verdade e transporte. Nós somos a 3ª cidade mais rica do Brasil. Pois é, cara. Como é que pode isso, né? Como é que pode isso? Eu te pergunto, por que a gente envia 400, 500, 700 milhões, como foi ano passado, no transporte entregue aos ônibus, além do plano já, porque deveria ser pago para eles. De editais, de complementações, de isso, de aquilo.
num sistema de transporte que já está obsoleto, falido e sempre querendo mais dinheiro. E o que sabe o que é interessante, cara? Que a gente parece que não para muito para pensar nisso mais. Para. Porque, ai, que lindo. Aí, assim, a gente tem uma das ruas mais largas do Brasil por habitante, assim. A gente não cabe mais carro. E não cabe. A gente tem um Monumental ali que são 6 faixas indo, 6 voltando, cara. São poucas cidades do mundo que tem mais faixa do que... Você já viu como é que esse Monumental dá de 18 horas a 19 horas? É o caos ali. Entendeu? Aí, agora carro elétrico. Pô, como é carro elétrico, cara? Pra que isso vai ter carro? Pra ter gás, pra ter PVA, pra ter acidente? E eu digo uma coisa. Investe no transporte público. E o carro elétrico é uma coisa que... Você imagina, com o preço da energia elétrica que nós temos aqui no Brasil. Você ter pontos. Aonde você vai carregar? O cara que compra o carro elétrico, ele vai ter na casa dele. Né? Mas se ele fizer uma viagem até, por exemplo, saindo dali, vai para Sobradinho e volta, já fica no meio do caminho. Onde tem um lugar para reabastecer? Não tem, os shoppings não tem. Tem uma ou duas. E sempre cheio. Sempre cheio. E sempre cheio. Se você não encontra mais. É verdade. Então, assim, eu acho que o carro elétrico, talvez o carro híbrido, sim, para o Brasil. Essa é a minha opinião. Também acho. Sabe por quê? Cara, muito bom esse assunto. Porque, assim, a gente já tem um combustível que é limpo, que é o etanol. Ele queima melhor, tudo bem, ele bebe mais, mas ok, ele queima melhor, ele polui muito menos que a gasolina. E o carro híbrido, ele meio que se regenera. Então, ele aumenta o carro a gasolina, vamos supor, um carro grande, uma SUV a gasolina faz 9 por litro. Se for um híbrido, já faz 15, 16. Para um carro de 2 toneladas, isso é muito bom. Isso já ajuda muito. Agora pensa comigo. O Brasil já passou por crise energética, crise hídrica, porque o hídrico é o maior. Pelo menos umas 4 vezes que eu me lembre. Né? Teve aquele apagão lá dos anos 2000, depois teve um pouco mais. Agora imagina, cara, uma sociedade onde, sei lá, vamos botar 10% da frota elétrica. Chega em casa 18 horas e põe para carregar aquilo ali. Todo mundo junto. Você acha que vai aguentar? Não aguenta. Não está preparado, cara. Nós não estamos... A gente compra a ideia de outros países, que é necessário, mas que eles têm uma condição muito superior à nossa. Outra realidade. Vai à Europa, é um país desse tamaninho, né? O cara tem tudo. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil a coisa é difícil, cara. Difícil e, enfim... E as pessoas brincam. Você acabou de falar nós somos da época do Proálcool. Programa do álcool. Sim. Né? Aí o programa do álcool foi perdendo espaço. Nos 90 quase aí que agora, agora, antigamente, quando você chegava no Brasil, quem chegasse no Brasil, chegasse no aeroporto, falava, nossa, que cheiro é esse? Só álcool, de carro a álcool. Verdade. Abandonamos isso. Tudo agora é gasolina. Você tem uma matriz única no mundo, não aprimora, fica na dependência do petróleo eternamente, né? Aí você, enfim... são coisas que a gente não consegue entender. É por isso que eu queria entrar para a política. Tem muita coisa a ser discutida. Muito desse negócio do transporte, cara. Mas é porque cara, tem muitos lugares... É que assim, eu também me candidatei em 2018 para distrital. Né? A minha causa era a causa da saúde mental. Eu venho do TDAH. O neurotônico, ele nasceu do TDAH Descomplicado, que é o meu maior canal, né? E aí a minha ideia era essa lá em 2018. Agora, pensa, às vezes a gente pode começar de outras formas. Por exemplo, muito legal o que você está falando aqui, lógico que é 1% do que você, de conhecimento e vivência que você tem nessa área, mas às vezes, não sei, chegando no secretariado, chegando numa assessoria, para levar uma ajuda para elaborar um projeto, propor, chega num deputado, num distrital, no federal, para propor alguma coisa nesse sentido. Às vezes é um outro caminho, entendeu? Que as pessoas podem chegar. Mas claro, né? A gente tem que continuar tentando. Eu acho que você, como o próprio agente, como o próprio deputado, senador, o que quer que seja, né? Independente do cargo, vai trazer uma transformação muito grande nessa área, né? Vai fazer o seu possível, não depende só de você, para essa transformação. Mas assim, eu acho que falta também esse interesse. Pelo menos eu percebo que antigamente, cara, até o início dos anos 2000, eu era muito mais ligado na questão distrital. Quem é meu governador? Quem é meu distrital? Hoje em dia, isso é assim, as pessoas pensam muito mais no presidente, eu gosto desse, não gosto daquele, mas esquece um pouco
do que está acontecendo aqui, né? Porque nós aqui em Brasília, infelizmente, nós vivemos a questão do presidente muito forte, porque ele está aqui em Brasília, né? É verdade. Mas realmente nós deveríamos, nós de Brasília, nos preocuparmos com o nosso distrital que está fazendo, né? Ou não fazendo, com o nosso governador, né? Que em alguns momentos, né, não está aqui, né? Está para a cidade dele lá, para onde é que ele nasceu, enfim. Com os nossos problemas que não tem nada a ver com o governo federal aqui colocado em Brasília. É verdade. Né? Nós realmente deveríamos prestar mais atenção nas coisas, nas nossas ruas. Tá muito jogado. Para Brasília, eu lembro que nos 90 tinha uns primos meus que vinham passar férias aqui, eles ficavam de cara porque o nosso asfalto era liso. Era liso. Que agora não tem. Não é entorno, não, cara. Aqui no plano piloto mesmo é buraco para todo quanto é lugar. Deixa eu te falar, Yuri. Quando nós começamos aqui, eu até falei para elas pedindo desculpa, né? Foi difícil vir. Gente, eu estava conversando com a Nath, eu saí, para chegar aqui, para estar aqui presente no programa aqui, eu saí 1h30 antes, cara. Lá de Águas Claras. Por quê? Porque se não fizesse isso, você não chega. Então, E poderia ter um metrô que você chegava em 20 minutos. A coisa é muito complicada, cara. Nós temos espaço, nós temos dinheiro. O que falta é vontade política. Totalmente. Falta do governador, que foi uma base dele. Quando ele entrou para o governo, no primeiro momento da gestão dele, no primeiro mandato dele, ele andou num trem, né, falou e tudo. Mas, de repente, o lobby das empresas de ônibus foi tão forte, ele nunca mais falou nisso. Ele só continua repassando os dinheiros para eles. Foi a mesma coisa do setor médico, que ele falou que ia tirar o IGES do comando, porque não queria, ele não gostava daquele modelo de gestão do hospital de base, de gestão de várias unidades de saúde de Brasília. 15 dias depois ele estava empossando toda a diretoria do IGES. Então, assim, é complicado. Porra, velho. Vamos botar atitude com a fala, tem que ter coerência, né? Pelo menos isso, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, voltando aqui ao basquete, teve algum desafio pesado, assim? Você teve alguma lesão, alguma coisa que você se lembre, assim, alguma história para contar nessa época quando você estava jogando profissionalmente? Sim, teve alguma lesão que não falta, né? Eu tive alguma coisa séria, de uma cirurgia que fez ou não? Muito séria, que eu quase parei de jogar o basquetebol quando eu saí, quando eu fui jogar no Rio Grande do Sul, né, em Santa Cruz do Sul, uma cidade linda lá no sul, no centro do Rio Grande do Sul. E estava jogando em Belo Horizonte e no Campeonato Brasileiro e sofri uma cama de gato e rompi totalmente os tendões aqui do meu ombro, a minha articulação do ombro aqui bichou. Porra, do nada, assim, estourou. Eu pulei, o cara não pulou, o meu joelho bateu no ombro dele, eu virei de cabeça para baixo, caí e rebentei. Caiu de ombro. Nossa Rebentou. Senhora. O ombro veio, né, a minha clavícula veio parar aqui em cima, enfim. Ali eu pensei que tinha parado, tinha acabado o meu basquete. Acabou ali. Porque foi uma cirurgia muito complicada. E eu procurei um médico, eles queriam que eu operasse no Rio Grande do Sul, eu procurei um médico, para uma opinião, Dr. Moisés Cohen, de São Paulo, ortopedista famoso, né, cirurgião especializado em joelhos. E ele... fui conversar com ele, na realidade, para buscar uma opinião, um médico que ele pudesse indicar. E ele falou que ele estava fazendo já esse tipo de cirurgia de forma muito bem sucedida, com diversas cirurgias para comprovar. E o médico é aquela coisa, é confiança, né? É você ter confiança naquela pessoa que vai estar fazendo essa intervenção. E aí eu acabei operando com ele, foi espetacular, não perdi 1 milímetro de amplitude de movimentos, nada, porque nada. A gente tem medo, essas cirurgias são pesadas e nem sempre volta ele bem. Ele fez, né? reconstruiu, Caramba. costurou,
tive depois 2 pinos atravessados aqui, né, por 2 meses, enfim. Ele fez um trabalho. Essa lesão foi complicada, foi muito complicada. Pô, legal que teve a cirurgia, mas depois voltou, né? Porque tem gente que tem graças a Deus. Tem medo ali e o negócio às vezes não pega direito, né? Muitas vezes, principalmente nós estávamos falando de joelho, né? Muitos atletas de futebol, né, romperam. Teve colega seu, assim, da liga que teve problema no joelho sério e foi difícil voltar depois, fisioterapia um ano. Sim. Marcelo Vidro, ele teve uma ruptura muscular violenta aqui, quase que total, né? Ficou até um buraco aqui onde ficou a fibrose. Ele tem essa deformidade aqui. Foi complexo isso aí para ele. Outros jogadores com entorse de joelho. Geralmente, quando o jogador, quando ele tem um problema sério no joelho, sério, tipo Ronaldinho, essas coisas, é muito difícil que o cara volte ao mesmo nível, ao patamar anterior à lesão. Então, todo mundo tem que tomar muito cuidado com o joelho, né? Muito fortalecimento, para que essa estrutura, essa articulação seja o mais preservada possível durante toda a sua carreira. Falando em carreira, o que você acha que você queria ter aprendido quando era mais novo, mas só a experiência te trouxe? Se você, sei lá, pudesse voltar no tempo, 30 anos atrás, você daria algum recado pro Pipoca de 30 anos atrás? O que você gostaria de falar para ele? Faça musculação. Eu naquela época, nós tínhamos um conceito, nós que eu digo, os mais velhos, os preparadores físicos, o técnico, de que musculação deixava o jogador enrijecido, duro, né? Que o jogador de basquete ele tem aquele biotipo mais magrelo. Mas, na verdade, tem que ser forte. Muito forte, não é pouco. Não, magrelo assim, esticado, mais fino, né? Aí eles diziam naquela época que a coordenação fina, o movimento fino ia ser prejudicado e tal. Então, por exemplo, naquela época eu pesava 84 quilos com 2,4 m. Hoje eu peso 120. Então, a diferença era mais ou menos esse pedestal aqui, né? Mas então, ou seja, na verdade isso é meio balela. Você tem que fazer muita musculação força. Até para poder força no arremesso. Mas, né? Se eu soubesse, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, com 17, 18 anos, era outra história. Me afundava na academia de musculação para realmente ganhar massa muscular, força. E através da força eu teria explosão, eu teria potência, eu teria agilidade, eu teria velocidade. Os ligamentos mais fortes. Tudo preservados. E a minha carreira poderia ter ido muito mais longe de onde foi. Né? Eu, graças a Deus, tive uma carreira longeva, cheguei em vários locais onde poucos chegaram, né? Mas eu poderia ter ido muito mais alto. Se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje. Legal. Pipoca, todas as pessoas que vêm aqui ao Neurotônico, ao final, eu peço que você deixe uma mensagem para quem está assistindo a gente. O que você quiser falar, o que você gostaria que a pessoa que está assistindo a gente agora gostaria de ouvir. Se você pudesse falar, dar esse recado, a sua câmera é a mais baixa ali, qualquer coisa, do seu coração. Gente, eu vou ter que voltar no tópico da educação, né? Eu sou professor, eu tenho esse viés meu universitário, que é a educação. Então, vamos estudar, gente, vamos seguir estudando. A leitura é fundamental. Mas hoje nós estamos muito focados na leitura digital, né? Nas coisas digitais, mas nada como um bom livro. Enfim, o meu recado é que continuemos a incentivar e acreditar que o que nos salva é a educação, em todo sentido, inclusive o pessoal. O pessoal é importante, quanto mais você se conhecer, quanto mais você estudar, para você poder ter mais conhecimento e poder debater com você mesmo sobre muita coisa pertinente a você próprio, você mesmo. Então, enfim, vamos buscar conhecimento, gente. Conhecimento salva. Maravilha. Legal. Fica o recado aí.
Pipoca, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Neurotônico. Foi muito enriquecedor, falamos de muita coisa. Cara, que história sensacional a sua, tá? Foi um prazer recebê-lo aqui, tá bom? Eu amei estar presente aqui, porque nós podemos conversar aqui de várias outras coisas que não só basquetebol. E o Pipoca vai além, né? Então, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Valeu. Quando quiser, você, Nath, todo mundo. E quem quiser, quem não te segue ainda, você está em alguma rede social que você está movimentando? Como é que é isso? Ou não? Eu estou no Instagram, JJV_Viana. Certo. Esse é o meu Instagram. E, enfim... Tô ali. Tá por ali, principalmente no Instagram. Principalmente no Instagram, tô aí. Muito obrigado, então, Pipoca. Obrigado também a você pela audiência e já sabe, se quiser seguir ele, basta você clicar aqui no link na descrição desse vídeo, porque as redes sociais dele já estão aqui também disponíveis, tá? Para você. Curta bastante esse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário aqui também do que você achou desse episódio do Neurotônico. E é isso. Vejo vocês no próximo podcast Neurotônico. Valeu, até logo e tchau, tchau.